Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem o Vasco aí se classificou frente ao Boa Vista na Copa do Brasil. Agora se prepara para a Série B e novamente, né, vai entrar em campo no próximo sábado. Vamos falar muito aí dessa partida, a preparação do Vasco para esse jogo importante, para sair da zona do rebaixamento. Também vamos falar aqui da situação do zagueiro Dedé, hein? A novela ganhando mais capítulos. Ontem o técnico Marcelo Cabo falou a respeito do zagueiro, hein? Vamos explicar melhor como está a situação do Dedé e também muito mais. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Se você é novo, tá aparecendo aqui, me vendo pela primeira vez, se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 150 mil inscritos. Muito obrigado a todos os vascaínos que sempre estão aqui assistindo todos os dias nossos vídeos. Bom, pessoal, ontem o Vasco empatou por 1-1 aí com o Boa Vista em São Januário e se classificou para as oitavas de final aí da Copa do Brasil. O Vasco que jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0. Não fez um bom confronto contra o Boa Vista em ambas as partidas, mas conseguiu a classificação e, consequentemente, R$2.700.000 aí com essa passagem para as oitavas de final aí da Copa do Brasil. O Vasco ainda não sabe quem será o seu adversário, porque vai ter um sorteio. Ainda depende da partida entre Flamengo e Coritiba, Grêmio e Brasiliense, para definir todos os times que estarão classificados aí para a próxima fase, e haverá um novo sorteio para decidir quem que o Vasco vai pegar. Fato é que muitos times favoritos já tropeçaram aí nessa fase, nessa terceira fase da Copa do Brasil e foram eliminados, né? Como é o caso do Palmeiras, né? Um adversário que seria duríssimo para o Vasco se classificasse e pegasse ele pela frente aí nas oitavas de final. Mas aquela história, né? O time tá fraco, mas se quer ser campeão tem que passar por cima de qualquer um adversário para buscar o título. A situação do Vasco dentro de campo é bem difícil, cara. Ontem no pós-jogo eu expliquei bem aqui o que eu achei da partida. O Vasco foi horroroso mais uma vez. Parece que não treina esse time do Vasco, parece que os jogadores estão com a bola queimando nos pés, se querem se livrar logo da bola, não conseguem armar jogadas, o Vasco não consegue ter uma boa triangulação ali entre os jogadores da frente, mas mesmo assim, devido à fraqueza também do adversário, pegou um adversário de Série D, de quarta divisão, e o Vasco conseguiu se classificar no sufoco. Por aí você vê o nível que está hoje o futebol apresentado pelo Vasco. Nem time de Série D a gente consegue vencer aí jogando em São Januário. A gente espera uma nova postura desse time que mude muitas coisas. A gente vem falando aqui diariamente disso, que o Vasco não tá certo, não tá nada bem. Essa defesa do Vasco é uma mãe. Toma gol todo jogo e ninguém faz nada, tá? Parece que tá lindo, né? Tá lindo ver o Hernando jogar, parece que tá lindo o Ricardo Graça cair o seu futebol da maneira que vem jogando aí. Péssimo com a camisa do Vasco. Sistema defensivo do Vasco como um todo dá nojo pro torcedor assistir, porque toma gol todo jogo. Infelizmente a Série B não está sendo nada fácil pro Vasco, por isso a gente se encontra hoje na penúltima colocação na segunda divisão. Agora vai enfrentar o Brasil de Pelotas no sábado às 7 horas da noite e precisa vencer. Jogo fora de casa lá no Sul, e com certeza, mesmo jogando um péssimo futebol, na minha opinião, o Vasco ainda é favorito a vencer o Brasil de Pelotas mesmo fora de casa, porque precisa vencer, meu amigo. Já está aí somando somente um ponto, precisa vencer para se distanciar da zona do rebaixamento e torcer pro tropeço de quem já está lá no G4 com 4 pontos, para o Vasco ter uma possibilidade maior de alcançar esses times aí o mais rápido possível. Mas precisa melhorar a postura, o time está muito mal, péssimo aí a escalação do Vasco aí do Marcelo Cabo. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu tiraria o Hernando, colocaria qualquer um outro zagueiro, cara. Busca um zagueiro aí no sub-15 do Vasco, coloca no lugar do Hernando, porque eu tenho certeza que pelo menos correr, ele vai correr mais que o Hernando. E certamente, velho, não foi uma boa contratação. E sem dúvida nenhuma, fica aquela tristeza do torcedor pela liberação do Marcelo Alves, que foi pro Vitória, que não era, sim, um espetacular zagueiro, um zagueiro incontestável, mas era sem dúvida nenhuma muito melhor do que o Hernando, e por isso merecia estar hoje no elenco do Vasco e sendo titular ao lado do Leandro Castan. Mas vamos ver aí o que vai ser feito do Vasco. Vamos esperar as próximas rodadas, porque eu não acredito que vai acontecer uma demissão nesse momento do técnico Marcelo Cabo, apesar de eu defender isso aqui, porque um treinador que não está conseguindo fazer o time jogar, que iniciou a temporada visando aí a Série B e até o momento o cara não consegue vencer jogando contra a Ponte Preta, contra o Operário em São Januário, somar 1 ponto de 6, não sei se é o melhor caminho pro Vasco, não sei se foi uma boa escolha esse treinador, porque a gente tá vendo aí péssimos resultados dentro de campo. Só não foi demitido
demitido ainda porque não saiu da Copa do Brasil e ainda eu acho que o Vasco tá pensando naquela cláusula de demitir treinador e só poder contratar mais uma vez. Vamos esperar os próximos dias e deixem nos comentários como que você está vendo o futebol do Vasco, o que você acha aí desse time do Vasco, se você concorda comigo que o time realmente está horroroso, parece que nem treina. Ainda lá no fundo a gente ainda tem uma esperança de ver esse time jogar bem e voltar a vencer aí, tanto na Série B e se classificar o máximo possível de fases aí na Copa do Brasil. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do Germancano, né? O Germancano deu uma entrevista à imprensa argentina falando aí do seu momento no Vasco. Foi perguntado como que está a sua fase no Vasco, ele disse que está tranquilo, que quer permanecer no Vasco mais uma vez, né? A gente tá falando direto disso aqui. O jogador, eu vi alguns vídeos aí no YouTube que o jogador estava sendo especulado no São Paulo. Eu acho que isso não existe, eu acho que o jogador quer ficar realmente no Vasco, poderia ser especulado lá no São Paulo devido à convivência que ele teve, a amizade que ele teve com o Benítez, e o São Paulo parece que estaria interessado nesse jogador, segundo alguns youtubers que falam aí do São Paulo, mas eu não acredito tanto nessa informação, porque o Germancano já deixou bem claro que quer permanecer no Vasco, quer ficar no nosso clube, quer jogar por mais tempo, um clube que deu projeção para ele aí, que ele está tendo uma grande visibilidade no futebol, não somente aqui no Brasil, mas no futebol até mesmo lá na Argentina, porque o jogador está dando já entrevista a jornais argentinos e com certeza isso é interessante para o atleta, porque ele cresceu na carreira, até mesmo a FIFA o considerou como a máquina de fazer gols, como ele é, velho, cara. Ontem ele salvou o Vasco mais uma vez, fez o gol aí de empate contra o Boa Vista que nos deu a classificação. Aquele roubo que foi aquele gol anulado do Gabriel Peck, o Germancano foi lá, conseguiu fazer o dele e saiu comemorando na cara do juiz da maneira certa que tinha que ser, né? Provocar mesmo, porque os caras fizeram de tudo para roubar o Vasco e o Vasco conseguiu aí se classificar graças ao argentino, que com certeza o Vasco é a casa dele. Ele só precisa ser maior municiado, né? Os jogadores de ataque do Vasco têm que procurar mais o Cano, a bola pouco chega nele e quando chega ele faz os gols que é necessário aí pro nosso time. Deixe nos comentários se você ainda acredita na saída do Germancano, se você acha que ele está totalmente estabelecido e vai ficar no Vasco até o restante da temporada. Bom, e por falar em jogadores aí de saída, jogadores podem chegar, novela Dedé que vem se arrastando aí desde a contratação do Rômulo, né? A volta do Rômulo abriu portas aí para mais retornos de ex-jogadores do Vasco ao nosso clube, né? E o Dedé surgiu como uma bomba aí para poder voltar no Vasco, né? E novamente segue sendo muito especulado no nosso clube. Ontem o técnico Marcelo Cabo falou a respeito do Dedé na sua coletiva após a classificação frente ao Boa Vista, disse que quem não quer contar com o Dedé, jogador que serve para qualquer time aí do Brasil, e claro, no Vasco teria espaço sim, o Vasco lógico teria interesse na contratação do Dedé, caso depende aí mais do jogador do que do Vasco, o que deu a entender aí do Marcelo Cabo na entrevista dele, né? O aval do treinador parece que o zagueiro já tem, né? Agora depende das questões dele lá com o Cruzeiro e óbvio com o Vasco, né? O jogador ainda tem algumas pendências no Cruzeiro, alguns embrólios a resolver no Clube Mineiro para poder se transferir para um outro time aqui no futebol brasileiro, né? E o Vasco obviamente poderia ser esse destino. Ainda a gente não sabe se o Dedé tem interesse em voltar para o Vasco, eu acredito que sim, porque ele foi lá na Vasco TV, mostrou toda a felicidade de ter vestido a camisa do Vasco, o amor que ele tem pelo Vasco aí, mostrando mais uma vez. A gente espera que ele, quem sabe, aceite voltar ao nosso clube, né? Muitos torcedores, como eu já venho falando, não querem o retorno do Dedé. Ele já tem um histórico gigantesco de lesões, está muito tempo sem jogar, e muitos torcedores não querem o retorno por nada do Dedé. Eu acho que na zaga aí com o Hernando jogando, meu amigo, tá bem nítido que o Dedé com a perna joga mais que esses zagueiros aí do Vasco que vem atuando, e com certeza, eu na minha opinião seria bem-vindo, mas é aquela questão, o Vasco não tem tempo para dar para o jogador se readaptar, para o jogador ter a plenitude física e voltar a ajudar o Vasco dentro de campo. O Vasco precisa de um zagueiro para ontem, tá tomando gol todo jogo. Isso que pesa aí. Eu quero o retorno do Dedé, mas ao mesmo tempo eu penso nessa situação que o Vasco precisa urgente de um zagueiro pronto para jogar ali como titular e ser unanimidade ali no time titular do Vasco para ajudar o Leandro Castan, porque eu tenho certeza, se contratar um zagueiro tem que chegar para ser melhor do que o Hernando, porque o Hernando não dá, meu amigo. Deixa aí nos comentários se você apoia o retorno do Dedé, se você acredita que o Dedé pode voltar. Tá aí o Marcelo Cabo falando que tem um desejo sim, quem sabe, do retorno do mito à colina. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Tamo junto, saudação e vascaína a todos.